Fala pessoal do Prefiro Linux, meu nome é Thiago e a gente vai dar sequência aqui às configurações do FreeRadius. Vou criar mais um vídeo e nesse vídeo a gente vai fazer algumas configurações um pouco mais avançadas. É importante para que você siga corretamente essas informações. Se você quer seguir essas informações dessa maneira, você entra aqui, pode entrar pelo adminer ou diretamente pelo prompt do seu servidor. E eu sugiro que você delete o usuário Radius, assim como também o banco de dados Radius que a gente havia criado, né? Eu criei na aula passada, eu criei um arquivo de backup, né? Eu já substituí esse arquivo, aliás, os arquivos aqui que haviam sido modificados pelo arquivo original, aliás, pelos arquivos do backup, né, que são os arquivos originais, assim como se eu tivesse instalado, ou você remova aí o FreeRadius e faça uma nova instalação. O importante é que você tenha isso para que você possa seguir as configurações. Nessa parte 2 do vídeo, a gente vai ver como criar o NAS, ver como configurar um pool de IPs diretamente no MySQL, criar planos, restrição de usuário ao MAC address e também a gente vai ver a questão dos usuários simultâneos, ok? Então eu espero que o vídeo não fique longo. Para isso eu conto com todos vocês aí, com a compreensão de vocês, que vocês façam essas alterações aí que eu estou solicitando. Portanto, não irei mostrar como fazer, deletar os bancos de dados e restaurar o backup inteiro se vocês fizeram. Ou faço uma instalação nova, ok? Então, estando aqui, já tendo deletado os bancos de dados e tudo mais, a gente vai recriar. Por que deletar? Porque os bancos de dados contêm informações e a gente vai fazer uma configuração um pouco diferente. Então, é como se a gente estivesse fazendo uma configuração do zero. Essa configuração é uma configuração que tem muito mais confiabilidade, ok? E é uma configuração bem mais bacana. Então a gente vai recriar aquele banco de dados. Você pode também deletar os dados da tabela, né, e seguir aqui acrescentando o que não tiver, os dados do banco, perdão, e acrescentar o que não houver lá, ok? Então eu vou me logar. Aqui eu vou mostrar, né? Como vocês podem ver, não tem nenhum banco de dados além desses que são criados automaticamente, que eu vou criar então um banco de dados. Criar o database chamado Radius, ok? Para a gente poder fazer as alterações. Depois eu vou garantir alguns poderes administrativos ao usuário que vai fazer as alterações nele, né? Então, eu vou garantir todos os privilégios à base de dados Radius, né, seguido das tabelas, obviamente, a esse usuário chamado Radius, ok? Deixa eu corrigir aqui. Localhost. Ok? Então, a gente vai criar aí esse usuário. É o mesmo procedimento que a gente fez, pelo menos inicialmente, no outro vídeo. Bacana? Feito isso, a gente pode sair. E agora nós vamos importar os dados. Importar aqui os dados para a nossa base recém-criada, né? Primeiro esquema. Depois a gente vai pegar aqui o NAS. Depois a gente vai também
importar aqui o IP pool.sql e vai fazer algumas alterações em um banco de dados desse aqui. Então eu vou atualizar aqui, vocês podem ver que já foi criado. Eu vou sair e entrar com o usuário que eu acabei de criar. Essa base de dados aqui, chamada Rage User Group, você pode selecionar ela, né? Pode até remover, porque ela não tem incremento automático. Eu não vou fazer gambiarra ali, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar novamente. Eu posso copiar esse arquivo para lá e importar, ou eu posso colar o que tiver dentro dele e aí fazer aí essa criação dessa nova tabela. Então, eu poderia ter importado ele da mesma maneira que fiz com os demais, porém eu vou usar aqui pelo comando SQL, né? E vou criar aqui novamente. Ok. Agora ela tem para mim um valor de incremento automático, que é necessário, né? ID. Bom, feito isso aqui, eu criei mais uma usuários.sql, que esse aqui é exclusivamente para que eu possa trabalhar com o programa que eu desenvolvi para poder gerenciar isso aqui, ok? Então, quem quiser fazer o uso do programa, depois posteriormente eu vou deixar disponível para vocês, vão ter que usar sim, criar essas tabelas aqui, ok? Então eu já posso até deixar criado, que no finalzinho eu vou mostrar para vocês aí como que vai ser o funcionamento dele. Então, minimizar aqui. E vou novamente comando SQL. Não vou inserir nenhum valor, vou apenas criar. Ok? Está criado aqui usuários. E aí agora sim, eu vou para a parte lá de configuração do Radius novamente, né? A gente vai partir do radius.conf. Então, a gente vai iniciar aqui no diretório, trabalhando no radius.conf, descomentando a linha onde está o include sql.conf. Ele vai estar lá embaixo em módulos. Tá, listen. Clients. Aqui em módulos, ele vai estar para baixo. Aqui. Então, descomento include sql.conf e também vou descomentar o sql-ppool que está aqui, .conf. Ok? Feito isso aqui, a gente dá um Ctrl X, usando nano, né? E aí a gente vai fazer o seguinte. Ah, tá, deixa eu falar. Tem uma opção aqui que não pode... Deixa eu me ver. Não, perdão. Isso aqui é só isso mesmo. É no arquivo sql.conf que a gente vai editar agora, não no sql.conf. Aqui é o seguinte, tem uma opção aqui embaixo. Antes de tudo, eu peço que vocês venham aqui, desça até aqui nas penúltimas linhas, né, nas últimas linhas, e descomente aqui read clients e deixe igual a yes ali, ok? Feito isso, aí sim a gente vai para a configuração da nossa conexão com o banco de dados. Então, o servidor é localhost, normal, porta, padrão, o login, usuário Radius que a gente criou, e aqui só vou fazer a alteração da senha. O banco de dados está aqui, como vocês podem ver. Se o banco seus tiver um nome diferente, então vocês façam a alteração. As tabelas todas estão aqui também, tem as variáveis do sistema, e aqui as tabelas, cada uma referente à tabela que é criada aqui. Ok? Essas tabelas são criadas quando a gente importa aqueles arquivos lá. A única que não vai ter vai ser a usuários aqui. Feito isso aqui, gente, não tem mais nada para a gente fazer. Ctrl X, pode salvar. E aí a gente vai fazer o seguinte. Deixa eu só dar uma olhada se eu deixei aqui certinho. Radius, Thiago.
tudo tranquilo. Agora a gente vai entrar no diretório sites Avaí Label, né? E a gente vai editar esse arquivo chamado innertunnel, ok? Então, innertunnel, e aí a gente vai procurar onde tem autorize, né? Que é uma das primeiras alterações que a gente vai fazer. Então, em autorize aqui, a gente vai fazer o seguinte: vai descomentar onde tiver SQL, certo? Então, se a gente encontrar aqui SQL, a gente descomenta. Aqui, então, descomenta SQL. Só isso. Depois, a gente vai para a parte de session, né? De sessão. Que é essa aqui. E aí a gente vai fazer o seguinte, vai comentar aqui também o SQL. Depois a gente vai em post-elt. Post-elt é essa parte que vai estar logo abaixo, né, do session. Então, post-elt aqui, a gente vai fazer a mesma coisa, descomentar SQL aqui. Descomentou isso, tranquilo. E aí a gente vai comentar o seguinte, procurar isso aqui, post-elt type reject, né, e a gente vai comentar esta linha, já tem uma comentada, a gente passa para a próxima. E a gente comenta também aqui o fecha-chaves, porque ele está abrindo chaves aqui, fechando aqui. Se você deixa ele aberto, provavelmente vai dar erro, com certeza irá dar erro. Tá? Então, feito isso aqui, gente, basta dar um Ctrl X, Yes, Enter. A gente agora vai fazer o seguinte, ainda que dentro desse diretório, a gente vai fazer alterações no arquivo default, que é este aqui. Né? Então, nano default. E nesse arquivo a gente vai fazer o seguinte, no módulo autorize, na opção autorize, essa daqui, a gente vai comentar digest, tá aqui, vai comentar também suffix, tá aqui em cima, vai comentar files, que está logo aqui abaixo. E, obviamente, a gente vai descomentar SQL, ok? E aí a gente passa para a parte, para o outro módulo, Authentication. Então, vamos descer aqui mais um pouco. Authentication, então, Authentication está aqui abaixo. Em Authentication, o que a gente vai fazer? A gente vai comentar digest. Está aqui. Comentar também em Unix, que está aqui, e passar para o próximo, Preact, ok? Então, Preact, que é essa opção aqui. E aqui a gente vai fazer o seguinte, a gente vai comentar novamente as mesmas opções, Suffix, está aqui entre IPass e NTDomain, e também comentar o Files. Agora, a gente vai para a parte do accounting, está logo aqui abaixo. Em accounting, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai comentar esse detalhe que está logo aqui acima de daily, ok? Unix já está comentado, deixa eu ver o que mais. Eu sei que é uma opção exec, a opção exec, a gente vai comentar, mas antes disso, a gente já encontrou aqui o SQL, então vamos descomentar SQL. Vamos incluir também o SQL IP Pool, ok? Então, SQL IP Pool, a gente coloca logo abaixo aqui do SQL. E aí a gente continua procurando a parte, aliás, as que a gente vai com os módulos que a gente vai comentar, que esse aqui é um deles, é sec. E depois, logo abaixo tem esse ATT, Filter Account Response, vocês vão comentar também. Bacana? E passamos para Session, que está logo aqui. A gente comenta esse primeiro campo e descomenta SQL. Bacana? E a gente vai para a próxima. Push Out. Em Push Out, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai descomentar SQL também.
Aí a gente vai incluir SQL ippool. A gente vai comentar o exec, que está logo aqui abaixo. E aí tem algumas linhas aqui que a gente vai fazer comentário, que são as mesmas linhas que a gente comentou lá no Inner Tunnel, ok? Vamos estar aqui mais para baixo. São essas aqui. Então tem aqui post type reject, a gente vai comentar isso aqui. Comenta, o SQL já está comentado, a gente deixa, comenta também a TTR filter access reject, né? E esses chaves aqui, o fecha chaves, é importante que a gente também comente ela. Por que que a gente vai comentar? Porque ela é aberta aqui no início do módulo, né? Então a gente vai fechar, comentar esse fecha chaves para que a gente não tenha nenhum erro depois, sendo que essa daqui fica sem comentar. A última aqui a gente não comenta, porque ela pertence, de fato, ela é o fecha-chaves do CS, entendeu? Então, ele abre a seção aqui, com aquela abre chaves, e fecha aqui, termina aqui. Tanto que aqui já é uma outra coisa, né? Então, essa fica descomentada. Feito isso, podemos salvar, ok? E aí, agora, o que a gente vai fazer? A gente vai entrar voltar um diretório aqui, em etc free radius, a gente vai agora, a gente estava em sites available, a gente vai agora nos sites enable, ok? Então, sites enable, e aqui a gente vai criar uma espécie de control socket, entendeu? O que a gente vai fazer? A gente vai apontar, criar um atalho, um link simbólico, né, para o diretório dos sites available. Então, acompanhem comigo, ln-s, sites available. E aí, a gente controla, coloca aqui, control socket. O que eu estou fazendo? Eu estou criando um link simbólico do sites available para sites enable. Só que no sites enable eu vou ter um arquivo, ok? Então, quando eu der Enter aqui, eu vou ter esse arquivo chamado control socket, ok? Agora a gente vai trabalhar diretamente com SQL ippool.conf. Ele está um diretório abaixo aqui, em etc free radius. Então, nano SQL ippool.conf, e nele a gente já vai fazendo as seguintes alterações. Aqui, olha, nessa linha pool key, onde tem nasport, a gente vai comentá-la e descomentar a linha abaixo, porque a gente pode fazer autenticação diretamente pelo Mac, e se você tiver mais de um servidor PPPoE, não vai ter um problema na sua rede, como por exemplo de ter um usuário podendo se autenticar duas vezes. Então, feito isso aqui, a gente vai fazer uma segunda alteração. Está logo abaixo aqui. Include SQL, está PostgreSQL ippool.conf. A gente vai apagar esse aqui e vai colocar MySQL. Porque a gente não vai trabalhar em momento algum com o PostgreSQL. Entendeu? Então a gente direciona aqui o caminho para onde a gente vai trabalhar com os nossos arquivos. Então, include SQL /mysql ippool.conf. E para que a gente possa evitar duplicidade no uso do Mac, né, do Mac address, o que a gente vai fazer? A gente vai... não, já falei, né? Já falei, a gente já fez aqui a alteração. Então, já está feito aqui. Então, é isso aí. Aqui a gente fez, comentou essa linha, descomentou essa. Viemos até aqui e include SQL, que deixamos dessa maneira, SQL, MySQL, ippool.conf. Feito isso aqui, a gente vai diretamente para o ippool, ok? Então, salvar aqui. O ippool, ele está dentro de SQL
MySQL. E aí a gente vai ter ele aqui, ippool.conf. A gente vai editar esse arquivo aqui. E aí a gente vai fazer o seguinte, para que a gente possa dar para essa configuração uma cara mais profissional, a gente pode fazer o seguinte. Tem uma alteração que eu acho muito interessante, que é que todas as vezes que você fizer uma desconexão de um usuário, que ele voltar a conectar, ele não vai ter mais aquele endereço IP que ele estava. Ele vai pegar o endereço IP novo, ou seja, ele vai ter uma opção randômica de pegar IP, né, para pegar IP. Então ele sempre vai mudar o IP. Se você quiser que isso aconteça, né, que ele mude o IP quando ele fizer uma nova conexão, você comente essas linhas aqui, que está logo aqui abaixo de the order by, etc, né? E aí a gente tem aqui a opção que diz que se você preferir alocar um IP randômico e tal, e aí a gente pode descomentar aqui. E dessa maneira a gente vai passar para o nosso usuário, após uma desconexão, em uma nova conexão, um IP diferente, ou seja, não mais aquele IP. Mas para quem não tiver, por exemplo, quem estiver trabalhando com NAT, você pode deixar ele com IP fixo, então não precisa fazer esse tipo de alteração aqui. Eu estou fazendo para que a gente possa mostrar o recurso que nesse momento é disponível, que o sistema disponibiliza para a gente. Bacana? Então eu vou utilizar aqui o IP randômico. Ctrl X, yes, salvei. Agora eu já posso rodar o FreeRadius em modo debug, né? Que é para saber se tem algum erro nas minhas configurações. Opa! Caramba! Vou primeiro parar o serviço, né? E FreeRadius -xx, x maiúsculo. Se tiver erro, ele vai apontar logo aqui e você já vai ficar aí, né, com o seu problema e tentar corrigir. Por exemplo, suponha que eu tenha o seguinte erro. Deixa eu causar um aqui para a gente poder entender mais ou menos como seria um erro lá. Eu vou alterar aqui o sql.conf. Eu vou tirar aqui uma letra da minha senha e vou rodar novamente o FreeRadius. Veja que ele deu erro já para mim, né? Então ele deu um erro para mim no sql.conf, linha 22, um problema, uma falha na inicialização do modo SQL, né? Então deu erro em outros arquivos também, são arquivos que provavelmente fazem aí alguma referência ao SQL. Então, se você tiver um erro, vai ter algo similar a esse aqui. Bacana? Deixa eu voltar lá, corrigir aqui a minha senha, vou colocar ali certinho, salvar aqui e rodar. Vocês podem ver que ele está rodando bacaninha. Eu não vou fazer o teste aqui, igual fiz da última vez, diretamente no terminal. Eu vou logo para a parte do banco de dados. A gente vai criar aqui a parte de banco de dados, né? Para que a gente já possa criar um usuário e com certeza vai funcionar. Iniciar o serviço aqui. Também vou dar um restart no meu MySQL. Bom, feito isso, a gente já tem configurado o FreeRadius, porém a gente não tem dados nas nossas tabelas, não tem registros. A gente precisa alimentar para que a gente possa fazer autenticações e etc. Então, cada tabelinha dessa ela tem uma função. Ok? Eu vou deixar as funções escritas lá no prefirolinux.com. Não vou entrar em detalhes aqui, porque o vídeo vai ficar demasiadamente longo. O vídeo já está com 24 minutos. Né? Então ele vai ficar demasiadamente longo, mas eu posso adiantar que o NAS, por exemplo, ele serve para que a gente possa inserir nele as informações do nosso microtik. Aí depois a gente tem o regex, que pega logs, recheck, que vai checar informações como do plano ou de usuário.
o Red Group Check. Eu vou fazendo e no momento que eu vou fazendo, eu já vou descrevendo para vocês que serve cada uma, tá? Eu deixei aqui em algum lugar uma coisa pronta, isso aqui, para que a gente possa inserir e ter ali um usuário pronto para navegar. Tudo isso aqui não é necessário para um usuário. Tem aqui os planos que a gente vai criar e tem também a pool de endereços IPs que a gente está criando, ok? Então, nem tudo isso aqui é só para o usuário. Então, primeiramente, eu vou inserir aqui a minha NAS. O que é o NAS? O NAS é o meu microtik. É o meu microtik que vai colher essas informações, vai ter acesso às informações, né? E que o meu servidor Rails vai se comunicar com ele. Então, eu posso direto em comando SQL aqui, colar as informações que eu já deixei prontas ali e executar. Vejam que ele já tem aqui para mim um NAS, então essa máquina, né, esse servidor microtik, ele já pode se comunicar com o meu servidor. Porém, a gente não tem usuários, não tem plano, não tem nada disso. Então, vamos criar, primeiramente, as pool de endereço IPs. A pool é um range de endereços IPs, a diferença é que a gente não vai ter listado tudo em uma única linha, né? A gente vai ter isso, por exemplo, em várias linhas. Se você tiver, por exemplo, 5 IPs, que é o meu caso aqui, você vai ter 5 linhas. Se você tiver 100 IPs, você terá 100 linhas. Por isso é interessante que a gente tenha um software para poder fazer a manutenção e usar, né, o nosso servidor FreeRails, ok? Principalmente porque a gente tem que lidar com o banco de dados e acaba que com o software objetivo fica bem mais fácil. Então eu vou criar aqui uma IPs de 10.2.3.109 até 10.2.3.113. São 5 IPs, né? Como vocês podem ver, eu vou executar o comando aqui e ele criou para mim aqui a minha pool com o nome pool, né, e os meus IPs que estão disponíveis para essa pool. Depois disso, eu deixei aqui para a gente criar um plano, né? Então, a gente já tem uma pool, agora a gente vai criar um plano. Vamos novamente aqui em comando SQL. E aí eu vou criar um plano de nome X, né, denominado X. Ele tem um intervalo de 300 segundos. E aqui eu deixei uma velocidade para ele. Eu vou fazer só uma alteração aqui. E aí a gente dá aqui para ele esse valor de velocidade, que é o valor que o microtik vai segurar o cliente lá no controle de banda. Então, a gente cria o plano. Na primeira linha a gente estabelece tempo de atualização, que é algo que a gente viu no microtik, no primeiro vídeo. E aqui a gente cria o plano. Ao invés de colocar para o usuário, como fiz no primeiro vídeo, um valor diretamente na frente do nome do usuário, a gente cria um plano. Com isso a gente pode manusear diversos usuários e criar um plano para diversos usuários de uma vez só, né? Não ter que ficar fazendo manualmente um a um. Então eu executar aqui, ok. Criei aqui o plano. Para cada plano é criado duas vezes, né? Duas informações. Isso aqui, aliás, a primeira é o valor de intervalo, a segunda é a velocidade que vai ser autenticada lá no microtik. Aqui a gente vai trabalhar agora com a tabela Red Group Check. O que acontece? Você tem um plano de nome X e tem uma pool de nome pool, né? Só que aí você não pode ter esses planos, essa pool, largados. Você tem que, por exemplo, fazer uma associação de que plano está associado a que pool. Ou seja, quando eu obter o endereçamento IP, automaticamente eu vou estar ligado a um plano que foi determinado por mim no momento que eu fiz essa alteração aqui, que fiz essa criação. Então, quando eu pegar o endereço IP de pool, eu vou estar dentro de plano X. E aí ele me dá também, nesse plano, ou seja, dentro dessas configurações, eu posso ter um usuário simultâneo somente por login. Tem o protocolo e o tipo de serviço.
basicamente isso, ok? Então, vamos executar. Ele criou para a gente também. Agora eu vou começar a fazer a parte de usuários, né? Eu vou criar somente um usuário por enquanto. Colar aqui. Então, a gente vai entrar na tabela RedCheck com as seguintes informações. Login, password, login, MAC associado a esse login, login, tipo de serviço, né? O login, quantidade de usuários simultâneos, login, nome da pool, ou seja, que pool que eu vou pegar endereçamento IP, o login e o tipo de serviço. Por que PPP? Por que fazer tudo isso? Porque a gente poderia estar utilizando um outro serviço que não fosse PPP, um hotspot, um outro serviço. Então, a gente está especificando para o MySQL, para que quando ocorrer a consulta, que fique claro que a gente está utilizando esse serviço e que a gente só tem um usuário simultâneo e que esse login só pode fazer uma autenticação se ele estiver sendo solicitado através do endereço físico que está sendo pedido aqui. E aí, automaticamente, eu caio no plano. Ok? Eu vou fazer só uma alteração aqui no MAC address. Ctrl C aqui. Opa. Vou colocar aqui o MAC da minha VM. Carambalas. Então, esse é o MAC da minha VM aqui, que está com o Windows 7. Aqui não é ponto e vírgula, é só vírgula, que sim. Então, eu vou executar isso aqui também. Tudo ok. Vamos para a próxima opção. Agora, a gente vai entrar na tabela RegReply e inserir username, atributo, valor. Isso será dados com o nome de usuário, né? A velocidade vai ser o plano determinado aqui. E aí a gente, em uma segunda linha, a gente vai ter outros valores, que vai ser, por exemplo, o nome de usuário e a pool. Então, a gente determina aqui qual é o plano e qual é a pool do usuário diretamente em uma tabela específica, não a tabela por grupo, numa tabela específica. Ok? Como vocês podem ver, aparentemente, pode ser feito por grupo ou de forma independente, né? Então, bacana, eu vou fazer isso aqui. Seria essas duas informações nessa tabela aqui. Vocês podem ver. Então, eu tenho o plano X e a minha pool vai ser a pool selecionado, de nome somente pool. Isso aqui, ó, é muito importante. Se eu não inserir essa informação aqui lá na tabela Reg User Group, eu vou passar com a velocidade full. Ele não vai entrar no controle de banda do MikroTik com o valor que tiver no plano. Então, é importantíssimo que eu tenha nessa tabela, que é essa daqui, Reg User Group, né, a penúltima, ou a última, se você não tiver criado usuários. Então, é importantíssimo que nela você tenha isso aqui. Se não tiver, bye bye velocidade. O cara vai passar 1000. Ok? Então, feito isso, com todos esses parâmetros configurados desta maneira, eu já posso, obviamente, autenticar um usuário. Como vocês podem ver, eu tenho já o endereço, uma pool de IPs, eu tenho o plano ligado à minha pool, né? Eu tenho aqui as informações do meu usuário. Veja que cada usuário consome somente aqui 7 linhas, então 7 colunas, né? Então é bem complicado, você tem que fazer isso manualmente. Imagine isso aqui para 100 usuários, dá 700 linhas, né? Vou colocar em linhas aqui.
Então, por esse motivo, um dos principais, porque eu criei um softwarezinho ali para a gente poder fazer essas alterações. Então, feito isso aqui, eu já posso tentar me autenticar com o usuário que eu criei, né? O usuário, eu posso ver o nome dele aqui, Thiago@prefiro Linux, ele está no plano X e a pool é somente pool. As outras tabelas que ficarem brancas, como regact, né, e regpushElt, são basicamente logs que serão passados para a gente. A última eu vou mostrar depois para que serve, usuários. Então eu vou fazer uma pequena alteração aqui na minha estrutura para que eu possa colocar essa máquina Windows aqui na rede. Então aqui é questão de segundos. Então, pessoal, antes de fazer aqui a alteração para conectar o Windows 7, deixa eu só mostrar aqui como é que fica o script rodando, porque eu dei uma pausa aqui e acabei entrando numa conversa aqui com um amigo, user 777, né, user 777 lá do Prefiro Linux, aí a gente estava batendo um papo aqui e pensando em alguns projetos, mas eu vou dar continuidade aqui. Eu quero mostrar como é que fica o script que eu criei aqui, né, o programa que eu criei aqui, para a gente poder fazer essa inserção de dados e tudo isso de uma forma mais simples, né? Eu vou aproveitar que tem ali com certeza tem ali o Nano tentando se conectar igual louco, ele está ligado. Então eu vou aproveitar isso e vou criar um usuário para ele aqui, né, usando o sisteminha que eu desenvolvi. Vou só upar aqui o arquivo, né? Tá aqui na palma da mão. Já tá aqui. Vou fechar aqui o admin. Deixa eu só dar uma olhada aqui numa coisa antes. Não, bacana. Bom, então deixa eu ir lá e fazer um cadastro através dele para vocês verem como é que fica. Opa! Bom, então eu fiz isso aqui. Vocês podem ver, é um menuzinho básico, né? Aí a gente tem a opção de cadastrar um NAS, por exemplo. Deixa eu ver a base de dados aqui. Então aqui na base de dados a gente tem um NAS, por exemplo, né? Tem que me logar aqui de novo. Eu tenho um NAS. Por exemplo, eu quero cadastrar um outro NAS. Então eu vou apenas seguir aqui 10.5.4.2.3, por exemplo. Ok, um chute name, MK. O tipo, microtik, né? Colocar um aqui. O password dele, pode deixar o mesmo, por exemplo. A descrição dele, posso colocar aqui router.torre2, né? E aí ele vai me apresentar as informações que eu inseri. Depois disso, a opção para eu poder salvar no banco de dados. Sim ou não? Sim, ok. Podem ver que aqui já foi incluso, né? Então eu já tenho ele aqui na minha base de dados. Então,
bem mais simples. Vamos, por exemplo, consultar esse NAS, né? Então, consultar dados da tabela, sim, eu tenho aqui os NAS que eu tenho cadastrado lá, né? Por exemplo, quero inserir uma pool de IPs, né? Eu vou então opção 3, pool de IPs. O nome dessa pool vai ser pool 256, né? Então pool 256. O início vai ser 10.4.4.2 e o fim vai ser 10.4.4.20, né? E aí a gente vai ter ali 18 endereços IPs disponíveis na pool 256. Deseja criar? Sim. Aí se a gente vir aqui em radius pool, veja que ele criou a pool com os endereços que eu acabei de citar, de um endereço selecionado, que foi esse, até o último endereço, que foi esse aqui. Então, bem mais rápido, né? Bem mais bacana. Eu posso cadastrar planos, por exemplo, quero cadastrar um plano. Então, opção 4, cadastra planos. Eu vou criar aqui um plano. Vou criar um plano para o meu Ubiquiti lá. Então, o nome do plano vai ser 1MB. Né? O tempo de atualização é padrão, então 300. A velocidade vai ser 256K barra 1024K. Né? Aí ele me apresenta aqui as informações. Depois ele pergunta se os valores são corretos, né? Salva na tabela, ok. E vamos ver lá onde ele salvou os nossos planos. Opa. Aqui. Então eu tenho um plano de 1 MB cadastrado, tem uma pool nova, tem um NAS novo, né? E aí, por exemplo, inserir um plano, eu posso habilitar pool planos, por exemplo, a opção 5 aqui, né? Eu vou fazer o que? Eu vou fazer aquela ligação entre o plano e a pool. Qual que é o plano? O plano é o plano de 1 MB. Eu vou utilizar, por exemplo, essa pool 256 que eu criei lá aleatoriamente, só para a gente poder exemplificar aqui. Eu vou retirar isso aqui eu coloquei por enquanto só para retornar para mim um valor, né? E aí ele já vou deixar aqui já no local que vocês possam ver. Ele pergunta se eu quero incluir no banco. Sim. E aí a gente vai ver, ele já vai ter aqui incluído, né, os dados também. E aí, habilitei, aí eu posso cadastrar um usuário. Vamos cadastrar o UBNT lá, que está doido querendo se conectar. Então, opção 6, o nome dele vai ser UBNT, é o Ubiquiti, né, o NanoStation. Lá eu lembro que eu coloquei ubnt@prefirolinux.com. E o password lá foi UBNT. Então, ok. A pool para ele foi, criei aqui, foi pool 256, não foi isso? Então eu vou colocar aqui pool 256, ok. O plano foi 1 MB, né? Foi o plano que eu criei aqui, ok. E aí eu tenho que digitar o endereço físico dele, o MAC address desse usuário. No caso, o MAC dele é 00.2.15.2.6 dado, 2.3 aulas, 2.67, 2 pontos, bola faca. Então esse é o MAC dele. Ok. Aí tá tudo ali, certinho. Aplicar na base de dados? Yes. Isso aqui é um errinho só um aviso que iria aparecer aqui, não faz diferença. Então, se a gente for olhar aqui, ó, a gente tem agora 14 registros. Os que eu criei manualmente foram esses, Thiago. Esse daqui, da número 8 para baixo, foi tudo pelo programinha, ou seja, não precisa de ficar manualmente fazendo todo aquele sacrifício, né? Aí eu tenho opções de alterar o usuário, alterar login, backup, submenu, opção de digitar o radius.conf.
e um configurador automático, sair e fazer backup do SQL Database, por exemplo, criando banco de dados, criando backup do banco de dados. Pronto, feito. Está em TMP, no diretório /tmp. Por exemplo, se eu quero usar aqui o submenu, então tem a opção submenu e aí eu vou buscar todos os usuários. Lista completa? Sim. Ele vai me dar todas as listas. Por que ele só está me dando um usuário se eu tenho nos meus usuários aqui 2? Porque ele só vai pegar o que o programa criou. Então o programa só adicionou isso. Se eu não adicionei outra informação, não tem como ele ler uma outra informação. Então ele vai ler somente isso. Então basicamente é isso. E deixa eu só dar uma olhada aqui numa coisa. Bom, eu vou mudar então agora o endereçamento IP para que eu possa permitir que essas máquinas já se conectem e comecem a navegar. Aqui é jogo rápido. Então, pessoal, eu fiz a alteração dos cabos aqui e liguei a minha RB que estava desligada. Ficou faltando só trocar o cabo do meu PC aqui, porque o Windows tenham acesso, né? Eu perdi o acesso aqui ao meu servidor Radius, porque ele estava nesse endereçamento IP 10.2.2.10 e o meu NAS lá, não sei se vocês lembram, né, era 10.1.1.1. Então a faixa de rede do MikroTik é 10.1.1.0/24, que é uma rede, e aqui eu não vou ter acesso, mas pelo Windows aqui, né, eu já posso tentar um acesso. Primeira coisa, eu vou me conectar, né? Eu já tenho aqui uma conexão criada, eu vou excluir aqui e vou fazer o processo novamente. Thiago@prefirolinux.com, a senha 1, 2, 3, 4, 5. Acho que eu coloquei caracteres a mais ali. 1, 2, 3, 4, 5. Vou clicar em conectar para ver se conecta. Já conectou. Então, já vou abrir aqui o navegador. Restaurar páginas? Não. Abrir aqui o inbox. Vou mostrar o MikroTik como é que fica. Apesar de que eu já deixei isso no outro vídeo bem claro, né? Não tem erro para poder configurar, né? Vou conferir aqui a velocidade também. Então, basicamente no MikroTik, na parte na aba Radius, que está aqui à esquerda, né? Que está logo abaixo de log, né? A gente tem aqui o serviço. A gente criou clicando no mais, né? A gente criou um servidor, colocou as informações do nosso servidor, colocou o nosso secret, marcou a opção PPP, que é o serviço que a gente está utilizando, aplicou, ok. Depois a gente vai em PPP aqui, e aí a gente tem o seguinte, eu não tenho nenhum usuário, como vocês podem ver, somente a interface rodando. Em secrets, a gente clica em PPP, aliás, PPP, e a gente marca use radius e accounting. E aqui a gente coloca 5 minutos, que é o intervalo lá do nosso servidor MySQL. Bacana? Feito isso, ok? E aqui, gente, é muito importante em profiles, que vocês façam o seguinte, no primeiro profile, default, a gente coloque qualquer endereço IP aqui, 172.150.111, por exemplo, é endereço simbólico. Porque se eu deixo isso aqui em branco e aplico, dou OK, fecho aqui, fechar isso aqui também, e se eu desconectar, tentar conectar de novo, eu vou ter um erro. Então, assim, é muito importante que aquilo lá esteja marcado daquela maneira. Você coloca um IP que você quiser, não importa qual. O que importa é que você tem que colocar um IP
certo? Para que seja passado o endereçamento IP para as máquinas da rede. Caramba. Bom, então aqui o que a gente vai fazer? Eu vou marcá-la novamente, aliás, eu vou colocar um outro local address aqui, eu vou colocar um outro endereço. Eu vou colocar aqui, por exemplo, 1.1.1.1, né? Só de exemplo para vocês verem. Aplicar, dar OK. IP aqui eu vou mostrar no pool para vocês verem que eu não tenho nenhuma pool de endereço IP, né? Então, bacana. E vou tentar me autenticar novamente. Deixa eu minimizar aqui. Nome de usuário, Thiago@prefirolinux.com e a senha 2345. Então, como vocês podem ver, já estou conectado. Inclusive até me desconectou da RB aqui. Deixa eu ver se já desconectou. Não desconectou. Não desconectou. Desconectou, não. Desconectou agora. Bom. Vou entrar aqui novamente. Deixa eu ver se o rádiozinho lá, o access point, já passou pro Nano e ver se ele também conseguiu se logar. O BNT olha só aqui, o BNT@prefirolinux.com logado 10.448. Olha só para vocês verem que interessante. Eu tenho aqui em IP address, né? Eu tenho uma range de IPs, uma rede 10.440/24, na Ether 5 também, assim como esse 10.231. Se a gente olhar o meu endereço IP aqui, por exemplo, o meu endereço IP é 10.23112, né? Se eu olhar o endereço IP dele, ele pegou outro endereço IP. Ele está com 10.448. Então é aquela questão das pool de IPs de acordo com o plano. Se a gente for olhar, ele está em um plano totalmente diferente do meu, né? Então 10.4.4.8. Vamos ver se está também, pelo menos pingando. Já não vou conectar aqui para não tomar mais tempo. Está aqui pelo menos o ping dele. Está o ping aqui pro DNS do Google, pingando, ok? Então assim, a máquina é bem provável que se eu for lá e quando eu espetar o cabo na máquina, ela vai navegar, né? Tá tudo ok, certinho. E eu vou mostrar mais uma coisa. Se eu desconectar tanto um quanto o outro, nesse momento, vou dar um reboot na RB aqui. Eu não sei se isso vai passar para eles um endereço IP diferente. Mas eu acredito que quando eu me autenticar novamente aqui, que eu vou ter o endereço IP diferente do que eu estava, que era o 10.23112, né? Então, deixa eu só ter certeza. Para isso eu preciso que a RB ligue ali. Conectar aqui. Bacana. Deixa eu ver se ele pegou outro IP, se ele ficou com o mesmo IP. Então, 10.23109. Deixa eu ver lá se o rádio pegou um outro IP também, ou se ele ficou. No caso, lá é mais... Aí ele pegou outro IP também, tá vendo? 10.4.4.17. Então, isso aqui é muito interessante, né? A gente pode fazer várias alterações. Eu vou fazer aqui uma tentativa de trocar o meu endereço de rede. Eu não sei se eu consigo fazer isso aqui na VM. Avançado, endereço de rede, cadê? Endereço... Endereço administrado localmente. Eu vou colocar aqui um valor, por exemplo, 008 faca 14 bola
Aí eu vou ter que deixar sem os pontinhos, né? 8 faca, aula escola, bola escola, 00, facas, faca. Então não entra mais nada. Então esse aqui, meu endereço físico agora é esse. Já desconectou, né? Tentar conectar. Na RB aqui, se eu for acompanhar, olha, vou colocar aqui minha senha, vou entrar pelo endereço físico da RB, pelo MAC address. Não vai. Não consigo carregar também. E aí ele vai ficar aqui tentando e não vai, porque eu mudei o meu MAC. Então ele não vai me permitir que eu conecte com um MAC diferente daquilo que a gente colocou lá no banco de dados. Então eu vou só voltar aqui o valor, deixar em ausente aqui. Tá, e vou conectar agora. Tentar usar o mesmo endereço do outro, bnt@prefirolinux.com. A senha lá é ubnt. Também não vai. Então assim, se eu não for com os dados corretos, thiago@prefirolinux.com, a senha é 12345. Vejam que até deve ter pego outro IP já, né? 10.2.3.113. Então assim, se eu não for com os dados corretos, eu não consigo de forma nenhuma fazer a minha autenticação. Esse aqui não vai carregar porque ele também já mudou o endereço IP dele. Acho que aqui já é 17 final, né? Então é isso aí, pessoal. Deixa eu só mostrar aqui antes de tudo o seguinte: controle de banda. Então o controle de banda está aqui ativo, tal, funcionando, né? Vocês podem ver que caíram aqui nas regras, os dois usuários que a gente criou, né? E vou fazer aqui um speed test aqui rapidão, só para a gente poder testar. O plano aqui é 2048, né? 2 megas. Você vê que ele pode ver, ele está no limite, né? 2 megas ali. Tá, e ele bateu 1,96, então é isso. Deixa eu fechar aqui, tal. Bom, pessoal, essas são as alterações do Free Radios. Se eu tiver deixado passar alguma coisa aí, peço que vocês enviem mensagem, comente. Eu vou tentar traduzir esse texto para o inglês também. Tem um pessoal aí que está acompanhando, só que, né? No mais, eu peço que vocês acompanhem aí o Prefiro Linux, curtam, compartilhem. Como eu já disse em outros vídeos, a gente não tem intenção de veicular anúncios no nosso site. A gente faz meramente por prazer e para que a gente possa divulgar conhecimento. O vídeo ficou um pouco extenso, claro, mas diante do resultado, eu acho que nada mais justo, ok? Eu quero agradecer a todos vocês por estar assistindo, deixar um forte abraço e que todas as dúvidas que vocês tiverem, vocês possam entrar em contato comigo. Vou deixar até mesmo meu WhatsApp para vocês, e-mail, Skype eu quase não estou usando. Mas tem o meu Facebook também, a página está lá no meu site thiagoferreira.net, thiagoferreira.net, Thiago com H, então thiagoferreira.net, vocês podem entrar lá, tem o Facebook, eu posso ajudar, e também através, obviamente, da página do Prefiro Linux, ok? Mais uma vez, agradeço a todos vocês, desejar aqui os meus agradecimentos ao Felipe, do Prefiro Linux, ao Anderson, né, user 777, deixar também um abraço ao Mike, ao Bini, ao Chicão, né, ao Marcinho Samurai, Eterno Marcinho Samurai, Samuca,
E para toda a galera lá, se eu estiver esquecendo de alguém aqui, Rodrigão, peço que vocês desculpem, mas é isso aí, né? Um abração para vocês, até mais e até o próximo.